Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos aprender sobre expressões algébricas. Antes de começar a aula, peço para quem ainda não é inscrito que se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe aí com os amigos e vamos aprender expressões algébricas agora. As expressões algébricas são expressões em que aparece um número, aparece número e também letras. Nessas expressões, as letras recebem o nome de variáveis, ok? Eu tenho aqui cinco a mais 10. Aqui é uma expressão algébrica onde a minha variável, que é a minha letra, é o A. Então, tenho apenas uma variável que é o A, certo? Outro exemplo de expressão algébrica com duas variáveis. Eu tenho aqui 2x mais 10 mais 7y. Então, aqui eu tenho duas variáveis, que é a variável y e a variável x, ok? Então, a expressão com duas variáveis. Uma variável com a fração 1 meio de A mais 8b. Então, aqui eu tenho uma expressão algébrica com as variáveis A e B. E aqui eu tenho uma fração, ok? Vou colocar mais um exemplo aqui. Raiz quadrada de 2c mais 16z. Então, uma expressão com uma raiz quadrada, onde as variáveis são c e z, ok? As expressões algébricas, elas têm o seguinte. Pegando aqui 5a mais 10. 5a mais 10. A parte da variável, ela está multiplicando esse número que está na frente, que é chamado de coeficiente. Ok? Então, na expressão algébrica, quando você tem, como é o caso aqui, de 5a mais 10, esse número 5 aqui, que é o coeficiente, ele está multiplicando essa variável A. Porque 5 vezes A vai dar 5A, como está aqui. Porque na frente dessa variável A tem um número neutro, que é o número 1. Quando eu faço a multiplicação de 5 vezes 1, eu tenho 5. E repete aqui a minha variável A. Certo? E no final somado com quanto? Com 10. Então 5A, isso quer dizer que é 5 multiplicado por A. 1 meio de A mais 8B. Isso quer dizer que esse 1 meio aqui está multiplicando esse A e está sendo somado com 8 multiplicado por B. Então, como eu falei aqui, na frente da variável B tem o número 1 que fica neutro, na frente da variável A tem o número 1 que fica neutro. Então, se eu multiplicar 1 meio por 1, vai dar 1 meio, como está aqui, e vem a variável A. Se eu multiplicar 8 vezes 1, 8, e vem a minha variável B. Então, toda vez que você tem uma variável e um número que é chamado de coeficiente, ele está sendo multiplicado, estão sendo multiplicados, ok? Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e realizamos os cálculos, estamos determinando um valor numérico dessa expressão. Vejam só. Aqui eu tenho o valor numérico, que diz assim,
7x mais 5y menos 8 para y igual a 8 e x igual a 2. Veja só. Essa é uma expressão que possui duas variáveis, variável x e variável y. E está falando que y aqui é igual a 8 e x é igual a 2. O que eu vou fazer nessa expressão? Eu vou pegar esses meus números que eu tenho aqui, que são os valores atribuídos aqui às variáveis x e y, e vou substituir na minha expressão. Então aqui, ó, se eu tenho 7x, isso é 7 vezes x. Mas qual foi o valor que foi dado para o x aqui? 2, então vai ficar 7 vezes 2. Mais 5 vezes y. Mas quanto vale y nessa expressão aqui? Está falando que y é igual a 8. Então aqui vai ficar 8. Então 5 vezes 8. Menos quem? O 8, que é o termo independente. Quando você pega uma expressão algébrica que tem um número sozinho lá, a gente chama de termo independente, certo? Ó, agora eu tenho aqui uma expressão numérica. Tem apenas números. Então, resolvendo aqui, 7 vezes 2, 14. Mais 5 vezes 8, 40. Menos 8. 10, ou 14 mais 40, 54. Então, eu tenho 54 menos 8 igual a 46. Então, 54 menos 48, ou 54 menos 8, 46. Então, essa é o valor final da expressão, que é chamado de valor numérico, certo? Então, se você pega uma expressão, atribui valores para essa expressão, o valor que você vai ter no final é chamado de valor numérico. Como aqui é chamado de expressão algébrica e as letras são chamadas de variáveis, isso quer dizer que essas letras aqui, o valor dela pode variar. Então, eu posso falar que y aqui é igual a 0 e x igual a 1. E se eu substituir y igual a 0 e x igual a 1 nessa expressão aqui, eu vou ter um valor numérico diferente desse valor aqui. Vejam só. 7x mais 5y menos 8. Y é 0, então vai ficar aqui 7 vezes o valor de x, que é 1, somado com 5 multiplicado pelo valor de y, que é 0. E no final, menos 8. Resolvendo a expressão numérica. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 0, 0. Menos 8. 7 mais 0 é 7. 7 menos 8, menos 1. Então, aqui eu tenho o valor numérico menos 1. Então, observe que, com a mesma expressão, eu tive aqui dois valores numéricos diferentes. Por que isso aconteceu? Porque eu atribuí valores diferentes para minhas variáveis. Atribuí y igual a 8, depois x igual a 0, y igual a 8 e y igual a 0, x igual a 2, x igual a 1. E os valores são diferentes. Se eu substituísse aqui, tipo, y igual a 2 e x igual a 8, teria um novo valor nessa expressão aqui. Não seria 46. Ok? Vamos ver outra expressão aqui. Calcular outro valor numérico. Ó, 2d mais 5 menos 5d menos 8 para d igual a menos 1. Eu tenho aqui uma expressão algébrica que tem apenas a variável d. E está atribuindo aqui d igual a menos 1. Então, para resolver ela, vai ficar 2 multiplicado por d, quanto corresponde d? Menos 1. Então, vai ficar menos 1 aqui. Por que menos 1 está em parênteses? Porque aqui eu tenho a multiplicação, aí eu ia ter uma multiplicação e uma subtração junto. Então, ia ficar assim, ó. 2 vezes menos 1. Então, a gente não tem
como verificar qual é a operação aqui. Então, coloco aqui em parênteses, tudo ok. Então, 2 multiplicado por menos 1, mais 5, menos 5 vezes D. D é quanto? Menos 1, menos 8. 2 vezes menos 1, menos 2. Para quem tem dificuldade em operações com números inteiros, é só procurar a aula aqui de números inteiros na descrição, certo? Vai estar aqui na descrição do canal, então vejam aí. Mais 5. Menos 5 multiplicado por menos 1 vai dar mais 5. E menos 8. Menos 2 mais 5 vai dar 3. 3 mais 5 dá 8. Menos 8 é igual a 0. Certo? Então, 10 menos 10, 0. Então, o valor numérico aqui nessa expressão é 0. Outra expressão. 3x ao quadrado mais 5x mais 6 para x igual a menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou substituir nessa expressão o valor menos 3 no lugar da variável x. Então, vai ficar 3 multiplicado por x. Quanto vale x? Menos 3. Então, em parênteses. E esse valor está sendo elevado ao quadrado, a segunda potência. Mais 5 multiplicado por x. O valor de x para essa expressão, menos 3. Então, menos 3 mais 6. Ó, resolve a primeira potência aqui, certo? Então, vai ficar 3 multiplicado por menos 3 elevado à segunda potência é 9. Para quem tem dificuldade em operações com potência de base negativa, é só verificar aqui também no link da descrição, certo? Base negativa expoente par, valor positivo. Mais 5 multiplicado por menos 3, menos 15, mais 6. 3, 9, 27. 27 menos 15, mais 6. 27 menos 15, 12. 12 mais 6, 18. Então, o valor numérico igual a 18. Ok? Ó, um vigia presta serviço para uma empresa e recebe R$20 a cada hora trabalhada. Então, um vigia presta serviço a uma determinada empresa e a cada hora trabalhada recebe R$20. Quantos reais esse vigia receberá por 6 horas de trabalho? Veja só. Ele recebe R$20 por 1 hora de trabalho. Então, se ele for trabalhar 6 horas, vai receber quanto? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de horas e vou multiplicar pela quantidade que ele recebe por hora, certo? Então, 20 multiplicado por 6. Então, ele recebe 20. Esse 20 aqui é o valor que ele recebe e esse 6 é a quantidade de horas que ele vai trabalhar. Então, 20 multiplicado por 6, 120. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 0, 0. Então, 120. Ou seja, ele vai receber R$120. Isso trabalhando 6 horas nessa empresa. Temos aqui outra pergunta que diz assim: escreva uma expressão algébrica para representar o valor a ser pago para o vigia após H horas de trabalho. Então, falou aqui expressão algébrica. Se fala em expressão algébrica, vai ter uma letra e falou que essa letra será H, ok? Ó, eu quero saber quanto ele vai ganhar durante 1 hora. É só multiplicar 20, que é o valor que ele recebe, por 1 hora. Se ele vai trabalhar 2 horas, vou multiplicar 20 por 2. Se ele vai trabalhar 3 horas, vou multiplicar 20 por 3. Se ele vai trabalhar 4 horas, 20 multiplicado por 4. Observe que esses valores aqui
vão variar de acordo com a quantidade de horas que ele vai trabalhar. Então, se ele vai trabalhar R$20, 5 horas. Então, vai ficar 20 multiplicado por 5 horas. Então, 20 multiplicado por 5. Vai trabalhar 6 horas, como a gente fez aqui, no item A. Então, vai ficar 20 multiplicado por 6. Então, esse valor vai variar. Então, se vai variar, a gente lembra de quê? Variável. Então, ele quer saber qual a expressão que a gente pode representar com H horas. Qual é o valor que ele recebe por hora? 20. R$20. Então, vai ficar 20 multiplicado por a variável. Qual a variável que foi dada aqui? H. Então, 20 multiplicado por H. Então, a gente viu que quando a gente tem um número tipo aqui 2A, isso quer dizer que é 2 multiplicado por A. Então, se eu tenho 2 multiplicado por A, eu posso falar que é 2A. Ou seja, se eu tenho 20 multiplicado por H, isso é 20H. Ok? Quem é esse H? É o número de horas de trabalho. Então, esse H é a variável Então, vai variar de acordo com a quantidade de horas de trabalho do vigia. Então, se ele trabalha 10 horas, então esse H vai ser substituído por 10. Então, ficaria 20 multiplicado por 10. E assim vai, ok? Simplificação da expressão algébrica. Simplificar uma expressão algébrica é escrever uma expressão equivalente à original, porém mais simples. Exemplo. Eu tenho aqui 2A mais 5 mais 6A menos 4. O que eu vou fazer nessa expressão? Eu vou somar ou subtrair os valores que têm a mesma variável. Essa expressão ela tem apenas uma variável, que é a variável A. Você pode falar, mas tem duas letras aqui. Mas é a mesma variável aqui. O que eu vou fazer? Eu vou somar esse 2A com o 6A. Como fica isso aqui, 2A mais 6A mais 5 menos 4. O que eu fiz aqui? Eu organizei deixando as minhas variáveis, que no caso aqui é A, próxima, e o valor numérico próximo, o número próximo, que é o termo independente. 2A mais 6A. Quando for na parte de soma na expressão algébrica, que é monômio semelhante, a gente repete essa variável que está sendo repetida aqui, traz ela de volta e vai somar o coeficiente. 6 mais 2, 8. Então, isso é 8A. Então, 2A mais 6A, 8A. Mais 5 menos 4 vai dar mais 1. 5 menos 4, 1. Então, mais 1. Certo? Então, isso aqui, A e A. Isso aqui, 6A. 6A mais 2A, 8A. Então, você repete aqui a variável e vai somar apenas o coeficiente. Certo? 6 mais 2, 8. Então, 8A mais 1. 6x mais 10 menos 8x mais 15. Eu vou organizar aqui, colocando as variáveis próximas. Então, 6x menos 8x. Tem que ter o maior cuidado com essa parte de colocar o sinal igual como está aqui. Mais 10, mais 15. 6x menos 8x, sinais diferentes. 8 menos 6, 2. Então, quem repete aqui o x, então vai ficar 2x. Como o 8 é maior e está negativo, o valor fica negativo. Então, 6x menos 8x tem como resultado menos 2x. Mais 10 mais 15, mais 25. 10 mais 15, 25. Então, 2x mais 25. Ou menos 2x mais 25. 5 multiplicado por 4b menos 3 mais 2b menos 10. Essa expressão aqui,
Vamos primeiro resolver os parênteses aqui, certo? Vamos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, 5 multiplicado por 4b, depois 5 multiplicado por menos 3. 5 vezes 4 é 20. Quem está acompanhando o 4 aqui, o b, então vai ficar 20b. Mais vezes menos, menos 5 vezes 3, 15. Mais 2b, menos 10. Agora eu vou organizar para deixar as variáveis próximas. Então fica 20b mais 2b menos 15 mais 10. 20b mais 2b, 20 mais 2, 22. E repete a variável aqui que é o b. Menos 15 mais 10, sinais diferentes, vai subtrair. 15 menos 10, 5. 15 é maior e está negativo, então o resultado fica também negativo. Então, 5 multiplicado por 4b menos 3 mais 2b menos 10, simplificando, eu tenho 22b menos 5.